Tudo bem, irmãos? Abram suas Bíblias na carta de Paulo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Retomamos hoje a nossa série aos Coríntios, já fechamos a primeira carta, iniciamos hoje a segunda e vamos até quanto Deus permitir. Mas esse é um assunto que ameaça a nossa fé, que ameaça as nossas convicções. Como que um Deus bom, que cremos, um Deus tão poderoso, cremos que Ele pode todas as coisas, cremos que Ele é amor, e ainda assim, por que tanta gente sofre? É bastante comum ao não crente, até mesmo a crentes, não entender porque esse Deus bom permite que coisas difíceis, ruins, sofrimentos batam a nossa porta e nos aflijam tanto. Alguns dizem que se um crente... Aí tem várias correntes de pensamento, né? Alguns dizem que se um crente está sofrendo é porque ele está em pecado e tem que confessar pecado para se libertar. Aí tem um outro grupo que afirma Deus não quer que ninguém sofra, então nós não precisamos sofrer, basta a gente ter fé para sermos libertados então do sofrimento ou libertos do sofrimento, e assim vai numa tipo de uma confissão positiva. A questão é que, geralmente, esse erro de avaliação sobre o sofrimento nas Escrituras traz acusações, traz culpa àquele que está sofrendo no momento que ele mais precisava de consolo, no momento que ele mais precisava de encorajamento bíblico. Esse tipo de argumentos triunfalistas ou de mera acusação não cooperam em nada para o santo propósito de Deus permitir na vida dos seus ou das pessoas tempos difíceis, muito difíceis. Eu já visto o que já falamos aí há pouco tempo atrás sobre Jó, um homem que igual a ele não havia sobre a terra. Nós vimos lá no capítulo 1, não é? O texto que vamos ler hoje, capítulo 1, os versos 1 ao 11, vão tratar dessa questão do sofrimento de uma maneira que eu acredito que vai corrigir ou ajustar, ou talvez nos fazer pela primeira vez entender o problema da dor, o desafio que é lidarmos com os sofrimentos. Vamos ler o que está aqui no capítulo 1 de 2 Coríntios. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias, depois vamos orar. Dos versos 1 ao 11, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme,
Porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo fato ou pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Oremos. Pai amado, mais uma vez, clamamos ao Senhor que o Senhor nos ilumine mediante o Teu Santo Espírito, ó Deus, para que possamos compreender a Tua palavra, aplicá-la corretamente às nossas vidas e sairmos daqui encorajados, renovados, capacitados, consolados por estas verdades tão profundas que todos nós lidamos com os duros momentos que a vida nos impõe, com os sofrimentos e tribulações impostos a Deus apenas por estarmos neste mundo. Mas ajuda-nos a compreender Teus propósitos, ó Deus, Teus santos propósitos. E mais uma vez te peço que saímos daqui renovados para continuar firmes, crendo na Tua soberana providência sobre a nossa vida. Assim eu te peço, ó Deus, desde já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu acredito que uma primeira coisa que pode vir à nossa cabeça, se não vir, eu vou fazer vir, é o fato de que alguém falar conosco sobre sofrimento sem conhecer o assunto é aquela coisa teórica que a gente não gosta de ouvir, né? Mas se tem um camarada campeão em lutas, sofrimentos e aflições nas Escrituras, é o nosso querido apóstolo Paulo. Ele sabe muito bem do que ele está falando. Apenas olhando para esse texto, o pano de fundo aqui é que o apóstolo Paulo está aflito, ele está com o coração agitado, porque o seu querido e valioso auxiliar, Tito, ele deveria tê-lo encontrado em Troade, que era um porto, trazendo notícias, trazendo um relatório dos acontecimentos do que estava acontecendo em Corinto. Mas ele não apareceu. No verso 13 aqui do capítulo 2, a gente encontra essa informação. Ele havia há pouco também escapado de uma população enfurecida na Ásia, na província da Ásia, como diz no verso 8. Ali em Éfeso, ele passou por um grande aperto. Ele chega a usar a expressão, na carta aos Efésios, de selvagens vinham sobre ele, pessoas. Falamos há pouco na EBD sobre figuras de linguagem, linkadas, né, com animais, com coisas fortes, violentas. Ele sofre grande perseguição prática quase mortal. E aí as palavras que ele coloca nos versos 8 a 9 revelam um pouco dessas aflições que ele havia acabado de passar. Está aí no slide. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Apenas uma observação aqui, talvez alguns tenham lembrado, que nós repetimos muito aqui, aquele texto que o próprio apóstolo Paulo fala nos 1 Coríntios, que não seríamos tentados além do que pudéssemos suportar, antes Deus nos daria o escape. Aqui, quando ele usa essa expressão, muito além do que podemos suportar, é no sentido de que ele está vendo a morte. Eu não tenho o que fazer sobre a contra-morte. Contra a morte eu só posso normalmente morrer. Não é? E é nesse sentido que ele faz essas aplicações aqui.
E essas expressões, obviamente, que estamos vendo nos versos 8 e 9, não deixam a menor dúvida de uma angústia não somente física, mas uma angústia mental também. Uma grande aflição. Ele está sendo perseguido de todas as formas, por situações e pessoas que ele não podia esperar, e vendo entre os seus tantas pressões, ele tem momentos de sentir mesmo a sua vida ameaçada. Existem outros textos aqui em 2 Coríntios que explicam os muitos sofrimentos de Paulo, e está aqui uma lista, se você quiser anotar, tem aqui, só nesta carta, tem uma vasta lista de situações que impuseram sofrimento ao apóstolo Paulo. Apenas um breve resumo. O apóstolo Paulo ele sofre fome por estar pregando o evangelho, por estar em situações de prisões ou de algum tipo de cativeiro ou perseguições. Ele sofre fome, sede, calor, frio. Ele sofre ataques físicos contra a sua vida e morais, emocionais. Ele fica doente, constantemente a sua vida está ameaçada, traições, falsas acusações. E se esse sofrimento imposto por pessoas e circunstâncias não eram suficientes, nós somos informados no capítulo 12, dos versos 7 a 10, que ele também sofria fortemente pressões oriundas do próprio Satanás. Ainda assim, nós vemos aqui nos versos 1 e 2, o apóstolo Paulo cumprimentando os crentes de Corinto, lembrando os coríntios da sua autoridade apostólica, que ele não estava ali por vontade apenas própria, mas ele estava ali por autorização, concessão e capacitação da parte de Deus. Ele relembra a eles disso, é pela vontade de Deus que ele está lá. E ele ainda, logo no verso 3, ele faz usa uma importante expressão de adoração e louvor a Deus. Ele começa o verso 3 dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, em meio a todo esse cenário difícil para qualquer ser humano. Ele começa esta carta, depois da saudação dos versos 1 e 2, bendizendo o nome de Deus. Eu creio que o louvor do apóstolo Paulo flui não da ausência de problemas, que já está na cara que ele tinha em muitos, mas esse momento de adoração, de declaração de que Deus é soberano sobre essas circunstâncias, flui de um amor que ele tem por Deus crescente, da compreensão que ele tem de quem ele serve ou de a quem ele serve. E, obviamente, os sofrimentos e as aflições que ele passa pela causa de Cristo também lhe fazem, como um servo de Deus que crê que está ali, não por vontade própria, mas pela vontade de Deus. Então ele bendiz o nome do Senhor e crê na renovação das suas misericórdias para permanecer onde Deus quer que ele esteja, apesar de tudo isso que nós já vimos aqui. A questão que nós não podemos fugir é que, ainda assim, vendo a confiança de Paulo em Deus, o amor que o apóstolo Paulo tem em Deus, como é que ele pode ainda louvar a Deus no meio de tanto sofrimento? Partindo do princípio que ele é um pecador igual, ou era um pecador igual a mim, a você, lutando com o seu coração, lutando com as suas emoções, da mesma forma. Eu creio que, não diria que é a resposta, mas uma boa resposta a essa pergunta, ela vai surgir aí em várias declarações neste texto, que resumem o porquê ou o para quê que muitos dentre o povo de Deus sofrem, mesmo crendo em um Deus bom. Uma primeira coisa que precisamos entender sobre o sofrer, uma vez que nós não estamos no céu, estamos nesse mundo, e a palavra de Deus nos afirma que neste mundo, o próprio Senhor Jesus diz, passaríamos por, mas que nós deveríamos ter, bom, ânimo, porque o Senhor Jesus na cruz, ele venceu a morte, mas ele morreu primeiro. E a morte de cruz não era nada fácil, nem um pouco sem dor. E sem muitos sofrimentos que anteciparam aquele momento. Mas ele venceu a morte, que ressuscitou, isso nos dá então a
convicção de que aquele sacrifício ali foi para o perdão do meu pecado e para a segurança da nossa vida eterna. Mas o fato é que nós precisamos começar a compreender que sofrer é divino. Sofrer está dentro de um contexto onde Deus também é Senhor. Vai chegar um momento onde nós vamos deixar de sofrer. Sabe quando? Quando a gente morrer. Porque nessa vida, nós vamos ter momentos de alegria, obviamente, e os temos, mas temos momentos de muito sofrimento. Alguns que nós provocamos, e outros que batem à nossa porta, como eu tenho dito, sem precisar de convite. Ele só bate lá, né? Cheguei. Compreender que o sofrer está debaixo dessa provisão divina para a nossa história, e que nada está fora do controle desse Deus bom e soberano, deve nos trazer consolação. Por isso vocês vão me ouvir algumas vezes daqui em diante falar que sofrer é divino. Talvez você já tenha ouvido a expressão que diz assim: errar é humano, perdoar é divino. Já ouvimos isso, de alguma forma? Pois é. Eu creio que o apóstolo Paulo ele entende que o sofrer é tanto humano quanto divino. Sofrer faz parte da nossa vida como seres humanos e está completamente debaixo de uma soberania divina. Isso lhe conforta muito. E o sofrimento é humano, muito obviamente, porque vem com a nossa humanidade. A Bíblia afirma que nós somos criaturas caídas, vivendo num mundo caído. Depois da queda, somente a obra de Cristo em nosso favor nos tirou daquela rota de colisão natural com o inferno. Deus soberanamente separou os seus e os alcançou, alcançará ainda aqueles que ainda não se renderam a Cristo Jesus no tempo devido, mas o fato é que nós somos criaturas, o ser humano é uma criatura caída que vive num mundo caído, e como resultado óbvio disso, há e haverá pecado, sofrimento, até que o reino de Deus então se estabeleça. Nós devemos, sem dúvida alguma, reconhecer que o nosso sofrimento está debaixo da soberania de Deus, até que estejamos para sempre com Cristo nos céus. Então o sofrimento é divino, quando o resultado, ou melhor, quando é o resultado do crente viver para a glória de Deus. E aí começam algumas informações importantes. Aqui no slide você vai ver o texto, 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 14 a 16, vai nos ajudar a entender esta frase. O sofrimento é divino quando é o resultado, a consequência do crente viver para a glória de Deus. O texto diz assim, vamos ler juntos? Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Eu creio que nós temos aqui informações bem seguras do que significa, então, num primeiro momento, esse sofrimento divino. É aquilo que surge como consequência de um viver para a glória de Deus, porque há muitas razões para o sofrimento e a maioria delas não tem nada de nobre. Por isso, então, o sofrimento que agrada a Deus é aquele que é o resultado de uma vida justa no mundo injusto. Que é aquele lutar que vimos aqui naquela mensagem de Daniel, no último domingo do ano, né? Como nós nos opormos a toda uma realidade de impiedades, de um mundo que não concorda com verdades bíblicas, naturais, de relacionamentos humanos, de convivência natural entre homem e mulher. O mundo está se opondo a isso. Então, isso e tantas outras realidades que a gente convive, quando nós lidamos com elas
como um crente, como alguém que foi separado por Deus para a glória dele, aflições que venham daí, sem dúvida alguma, vêm repletas de capacitação divina para suportarmos cada uma delas, além de toda a consolação. Isso que seria um sofrer justo num mundo injusto. E Deus pode usar todas as formas de sofrimento para a sua glória e para o nosso bem. Deus pode não, Deus faz isso. Mas o tipo de sofrimento pelo qual os crentes são elogiados aqui nesse texto é esse padrão de sofrimento justo. Mais um texto em 1 Pedro, capítulo 2, verso 12, diz assim, vamos ler juntos mais uma vez. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção, o dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Irmãos, nós precisamos ser maduros para, quando pensarmos em boas obras, não relacionarmos a isso a sermos os bonzinhos de plantão. Porque isso não tem nada a ver com a boa obra prescrita ou predita aqui nas Escrituras. A boa obra, sem dúvida alguma, é esse testemunho daquilo que Cristo é em nossa vida. E a resposta que nós damos a isso, num mundo completamente corrompido, carente completamente da mensagem da boa nova do Evangelho. O irmos na direção do cansado e do aflito é uma consequência do nosso relacionamento com Deus por causa da salvação que recebemos, não a causa. E o apóstolo Paulo identifica de forma bem específica o sofrimento do qual ele fala aqui como justo sofrimento, porque ele chama no versículo 5 aqui do capítulo 1, ele chama esse justo sofrimento de os sofrimentos de Cristo. Como coparticipantes, se estamos em Cristo, nós também somos coparticipantes dos seus sofrimentos, ele fala isso na primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo até mesmo nos informa, a palavra de Deus nos diz, que tais sofrimentos, ainda no verso 5, eles devem transbordar sobre nós. Testemunhar de Cristo nunca vai ser um passeio no parque, irmãos. Eu falava isso, acho que foi ontem para os jovens aqui, acho que eu já falei aqui no MEBD. Essa coisa da gente ficar tentando triunfalizar o evangelismo, como se fosse uma coisa tão fácil evangelizar. Quando a gente testemunha de Cristo, nós lutamos contra o diabo e as trevas. É um desafio enorme nós testemunharmos de Cristo. Eu tenho dito isso aqui ao longo de quase 20 anos. De que testemunhar e evangelizar não é botar o folheto na caixinha. Esse é um método. Um tipo de transmitir de alguma forma a mensagem para que uma pessoa virtualmente pegue e leia. Mas evangelizar é apresentar com o meu testemunho, com aquilo que eu falo, a boa nova do Evangelho. E temos dito aqui incansavelmente de forma intencional e relacional. Falava aqui para os jovens que tem um amigo meu que foi diretor da OEM, uma missão muito antiga no Brasil, durante 25 anos. Ele trouxe um casal de missionários na Índia que ficou lá 18 anos evangelizando. Ele trouxe por um seguinte motivo. Eles estavam muito cansados porque eles fizeram ali um trabalho muito importante de discipular crentes, pessoas que já eram crentes, dar um apoio, aconselhar. Mas em 18 anos de ministério na Índia, como evangelistas missionários, nenhuma pessoa foi alcançada para Jesus Cristo através do trabalho daqueles dois, daquele casal. E foram muito úteis lá de uma série de outras formas. Mas voltaram cansados para se recuperar depois de 18 anos. Então, apenas para dizer, para ilustrar, vamos evangelizar como se fosse um passeio no parque. Evangelizar exige oração, exige comprometimento com a igreja de Cristo, em primeiro lugar, onde você está servindo, para que possamos então revelar ao mundo perdido o que Cristo é em nossa vida aqui dentro. É um exercício relacional e intencional. Não é uma falácia, não é uma bandeira ou uma lança de acusação, mas é um exercício de vida cristã individual. Eu creio que esta é a obra que está sendo dita aqui. Observem as boas obras que vocês praticam, que eles vejam em vocês que nós testemunhamos de Cristo, na alegria e no sofrimento. E o sofrimento sempre grita mais alto. A maneira como nós lidamos com as nossas dores. Sempre tem um volume mais alto,
onde nós estamos inseridos, como lidamos com os nossos sofrimentos. E se o fizermos como crentes, como homens e mulheres capacitados por Deus mediante o Espírito Santo que em nós habita, o Evangelho está também sendo anunciado fortemente, grandemente, e assim glorificamos a Deus até o dia de estarmos para sempre com Cristo nos céus, na sua vinda. Então, esses sofrimentos que transbordam sobre nós é o viver Cristo. É o viver daquilo que Cristo sofreu por nós na cruz e não barganhar, não minimizar. É esse transbordar da glória de Deus. Eu creio que esse sofrimento e a aflição, aqueles que Paulo define como aquilo que é justo, porque vem de uma vida santificada, de uma vida onde Cristo é o centro da nossa história. E ele termina no verso 5 exatamente dizendo isso, né, que é por meio de Cristo transborda a nossa consolação quando experimentamos, quando vivenciamos as nossas lutas por um viver santificado, comprometido com Cristo e com a sua palavra. Então nós vimos até aqui uma das muitas razões pelas quais o povo de Deus sofre, mesmo crendo em um Deus bom, é porque o sofrer é divino. Mas também nós precisamos aprender, reforçando este último ponto que aqui mencionei, precisamos aprender a sofrer como um crente. Sofrer como um crente nos permite conhecer a Deus como nós não conheceríamos de outra forma. Tenho dito aqui, acho que eu falei sobre isso no último domingo. Se não fosse pelo sofrimento, irmãos, que nós passamos nessa vida, muitos, nós não experimentaríamos da misericórdia, pelo menos experimentamos da misericórdia só quando acordamos, porque elas se renovam sobre nós a cada manhã. Mas essa geralmente a gente esquece, a não ser que esteja com algum sofrimento. Então nós experimentamos e percebemos, temos a percepção dessa misericórdia que se renova, dessa compaixão de Deus, essa paciência de Deus conosco. Todo esse conforto que vem de Deus, os sofrimentos, eles nos aproximam muito de Deus, e Deus sabe disso. A linguagem aqui em nosso texto, ela indica que os sofrimentos geram intimidade, geram proximidade. Nós temos intimidade e proximidade com Deus, geralmente aonde? Em que situação? Quando estamos muito felizes, estamos muito ocupados com a felicidade. Até lembramos de louvar a Deus por um período, mas temos a tendência de estar tão ocupados com a felicidade que a nossa oração começa a entrar em segundo plano, nossa leitura bíblica começa a ser uma coisa que nos aflige, porque toma nosso tempo. Vir à igreja, então, já começa a ser uma coisa que pode atrapalhar muito. Eu não estou de forma alguma questionando o lazer, dizendo que o lazer é pecado, muito pelo contrário. O lazer deve ser tão santo quanto é o sofrimento, se o Senhor continuar no centro de tudo. Se eu conseguir ter intimidade com o Senhor no meu lazer, glória ao Senhor, glória a Deus. Mas sabemos que somos muito mais habilidosos em nosso relacionamento com o Senhor, ou pelo menos mais íntimos do Senhor, quando estamos afligidos. O apóstolo Paulo, ele fala de Deus aqui no meio de uma tremenda de uma aflição que ele está confessando aqui nesse trecho, como Pai. Ele chama Deus de o Pai, verso 3, de nosso Senhor Jesus Cristo e também o Pai das misericórdias. Mais de uma, né? Um monte delas. Como esse amoroso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus enviou o seu Filho para a cruz, para sofrer pelos nossos pecados, o bom e amoroso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus passou por aflições que a gente não pode nem imaginar. Podemos visualizar. A gente assiste um bom filme aí, tem umas pitadinhas de alguma coisa, puxa, foi bravo mesmo. Mas depois vem um comercial legal, eu já esqueço. Mas Deus é o nosso Pai. Verso 4 diz que nos consola em todas as nossas tribulações. Mas precisamos de um sofrer justo. Não haveria justiça da parte de Deus, simplesmente se eu estou
sem percepção de que pequei e por causa desse pecado eu estou sofrendo consequências. Não haveria justiça da parte de Deus de me livrar de um pecado que nem sequer eu confessei como pecado ainda. Mas eu não tenho dúvida que na medida que confessamos os nossos pecados, 1 João 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas aquele que sofre como crente, como os textos de Pedro que nós já mencionamos aqui, eu tenho total convicção de que para todas essas tribulações há consolação, diz o verso 4. Por quê? Porque esse nosso consolo e conforto teve o seu custo pago. Não foi sem o sacrifício do Filho de Deus que o custo para que eu seja consolado em todas as minhas aflições tenha sido pago. É Cristo Jesus na cruz que se tornou a fonte de todos os tipos de misericórdia. Mais do que isso, o verso 3 diz que Deus, Ele é de toda a consolação. Então nós temos consolação para as nossas aflições, temos misericórdias que se renovam sobre nós, para aqueles que estão lutando e batalhando por um viver santo. Isso vai dar trabalho, isso não vai ser um passeio no parque nunca. A vida cristã não é um tour num parque de diversões. Temos dito isso incansavelmente. Então o sofrimento é a ocasião em que a misericórdia e o conforto são mais evidentes e também mais necessários. Por isso, então, é no sofrimento que nós passamos a conhecer a Deus realmente como o Pai das misericórdias. Nós passamos a conhecer a Deus desta forma mais pessoal e íntima. É no meio das aflições, nós sabemos disso, fomos bem honestos. Mas uma outra razão para esse sofrer ser divino é que o sofrimento, sem dúvida alguma, é um meio pelo qual Deus nos capacita a cuidar uns dos outros. Deus nos capacita, através dos muitos lutas e sofrimentos que passamos nesta vida, a ministrar graça, consolo e esperança na vida dos outros. Irmãos, reunião de oração não é um ritual da nossa igreja, que tem que ter reunião de oração. Senão não é igreja batista. Um monte de igreja batista nem faz mais reunião de meio de semana. A reunião de oração é o exercício do que estamos falando aqui. Nosso tempo de compartilhar uns com os outros é quando dividimos o nosso fardo. E oramos uns pelos outros e encorajamos uns aos outros quando, num compartilhar, um irmão comenta assim: irmão, eu já passei por isso. Ou estou passando por isso, mas Deus tem me encorajado, Deus tem me capacitado, ou já passei por isso, coragem, prossiga. A reunião de oração tem este objetivo claro, que é predito aqui no texto que estamos lendo. Como que os sofrimentos de Jesus foram para o nosso benefício e bênçãos, os nossos sofrimentos também se destinam, a maneira como lidamos com eles, tem o objetivo claro de ser bênção também para a vida dos outros. Agora, preste bem atenção. Se nós falhamos em lidar com as nossas dores, se nós fracassamos em lidar como crentes com os nossos sofrimentos, duvidando da bondade de Deus, questionando sua soberania e a sua misericórdia, sabe o que vai acontecer? Nós vamos também falhar em experimentar o conforto de Deus para as nossas vidas. E se nós falhamos em experimentar o conforto de Deus para nossas vidas, quando ouvimos um irmão dividir conosco o seu fardo, a sua luta, você não tem nada para dar para ele. Nada. Deixamos de ser instrumentos de graça nas mãos de Deus em meio às aflições desta vida, porque não tivemos condições de dividir a consolação que Deus tem garantida para aqueles que nele sofrem. Finalmente, o sofrer é divino, porque o sofrimento, sem dúvida alguma, é uma experiência, ele precisa ser uma experiência de ligação, de laço entre os crentes. Os versos 10 e 11, eu quero reler, está aí no slide. Versos 10 e 11 dizem assim:
Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte, principalmente agora a segunda parte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Irmãos, todos conhecemos situações em que compartilhamos alguma adversidade, alguma aflição, alguma luta com os outros, e ao fazê-lo, surge um vínculo. Surge um vínculo. No mínimo, puxa vida, eu já passei, eu estou passando por isso também. No mínimo surge um vínculo. Amados, eu não tenho a menor dúvida que sofrer juntos é uma experiência de ligação e bíblica. Quando fazemos isso no Senhor. Paulo faz questão de indicar aqui no texto que ele não teve nenhuma intenção de sofrer sozinho, de passar pelas aflições que ele passou sozinho. Ele botou a turma toda para orar por ele. Aqueles que respondem, amados, corretamente, biblicamente ao seu sofrimento, tanto se voltam para cima, em direção a Deus, em adoração, em gratidão, em súplica, como para fora, para os lados, em direção àquelas pessoas que estão precisando de conforto e de encorajamento. E todos crescem, todos florescem. Haverá um momento que choraremos juntos, mas amanhã adoraremos juntos, renderemos graças juntos. E quando abrimos mão disso é por egoísmo. A nossa vida talvez de adoração esteja muito distante do que aquilo que está acontecendo no céu, que estamos estudando com jovens. Uma adoração que reconhece Deus no centro da nossa vida e a obra do Senhor Jesus Cristo em meu favor. Uma última coisa, para a gente terminar. Esse texto ele é escrito para crentes. Já é dito isso nos versos 1 e 2. Mas muitas vezes, por meio do sofrimento, Deus atrai pessoas que ainda não renderam o seu coração a Ele, para Ele mesmo. Muitas vezes Deus, graciosamente, Ele permite as aflições na vida do não crente como um meio para atraí-lo à fé em Jesus Cristo. Se o nosso sofrimento, ou o seu sofrimento, lhe trouxe ao ponto de reconhecer que a sua única esperança está em Deus, sem dúvida alguma, o sofrimento divino cumpriu o seu papel. Cumpriu o seu papel. O nome disso é um amor implacável da parte de Deus para com aqueles que Ele há de salvar. Implacável. Os nossos sofrimentos ou eles vão nos endurecer em relação a Deus, ou definitivamente eles vão nos amolecer e nos colocar na direção daquele que nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Que trágico, irmão, que trágico. Seria a gente passar pela vida livre de aflições, livre das adversidades e nunca chegar a conhecer o amor e a graça de Deus. Ninguém tem que sair daqui. Eu não vou pedir, Senhor, obrigado, agora o Senhor, por favor, manda problema para a gente, que eu estou querendo muito problema, Senhor. Ninguém vai fazer essa oração hoje. Não é para pedir problema, não. Mas eu não estou no céu. O problema já disse que ele vem. Procure você ou não. Se ele vem, é melhor que a gente lide com ele como crentes. E se você ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo e está passando por aflições, creia, Deus move a nossa história soberanamente para a sua glória e para o nosso bem. Ele faz isso porque Ele não desistiu de você. Então não jogue fora, não jogue fora os momentos de dor, mas reconheça a soberania de Deus, renda-se ao amor de Deus e aprenda a lidar com as suas aflições como Deus quer que nós
passemos, confiando que Ele continua bom, continua Deus, continua santo, continua justo e continua totalmente decidido a amar pecadores como eu e você. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez te rendemos graças, porque em tudo, Senhor, renova sobre nós as tuas muitas misericórdias. Em tudo, ó Deus, se estamos no Senhor, nós temos desfrutado da consolação que vem do teu Espírito. Muito obrigado, ó Deus. Agora, a aflição e sofrimento, num primeiro momento, ele é muito doído. Por isso que nós precisamos aprender a sofrer como crentes, ó Deus. Que se estivermos passando por aflições, e certamente muitos de nós estão, nos ajuda a não duvidar de que Tu és um Deus bom, amoroso, santo e justo, e que não tem prazer nenhum, ó Pai, em nos ver aflitos, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Isso inclui as aflições que a vida nos impõe. Ó Pai querido, em nome de Jesus, o que eu Te peço é que saiamos daqui renovados, capacitados a crer que o sofrimento é divino e o Senhor é soberano sobre tudo em nossa vida. Receberemos do Senhor tudo o que precisamos, a consolação, as misericórdias, e no tempo devido venceremos em nome de Jesus. Se há alguém aqui, ó Pai, ainda que está passando por lutas, mas ainda não rendeu o seu coração a Jesus Cristo, que entenda que isso é uma demonstração enorme do Teu amor. É o Teu amor que nos traz para Ti mesmo. Às vezes a gente não entende os motivos, até nos aproximamos de Ti pelos motivos errados. Mas o Senhor nos ajusta, o Senhor nos alinha, nos faz entender que nós somos os pecadores, o Senhor é aquele que perdoa pecados. Sei aqui, ó Deus, com cada um. Se alguém aqui que ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo, que haja este momento nesta noite. Essa rendição, essa confissão de pecados, essa renúncia à autossuficiência e a total entrega ao Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, porque temos o Senhor, ó Pai, como nosso refúgio, como a nossa fortaleza, o socorro bem presente em toda a tribulação. Muito obrigado. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado. O Senhor sabe os desafios, ó Deus, que teremos durante essa semana. Sei com cada um, supre, ensina, capacita, que possamos ministrar uns aos outros, ó Deus, tanto as alegrias quanto as aflições, nos encorajando no Senhor sempre. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado por esta tarde e noite, juntos aqui como igreja na presença do Senhor. Muito obrigado pelas pessoas que nos visitam pela primeira ou segunda vez, que saiam daqui, ó Pai, cheias do Senhor, comprometidas, entendendo o Teu amor, ó Pai. E se algum desses que nos visitam ainda não entregou o seu coração, ou não entregaram o seu coração a Jesus Cristo, que isso aconteça nesta noite, eu Te peço em nome de Jesus. Muito obrigado, mais uma vez, no nome santo do Teu Filho. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Tenham o seu tempo de oração. Não deixe de, no final, dar um abração no teu irmão, desejando a ele uma boa semana.